que te levou a seguir o caminho da literatura, William? Muito diferente do que acontece com assim, a maioria dos escritores, pelo menos que a gente conhece por aí, que o ponto de escrever vem da leitura que eles já desenvolveram quando criança. Eu não fui assim, não posso dizer que eu fui uma criança que lia muito. Só que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de escrever, assim, na escola, português, redação, sempre andava muito bem, assim, minhas redações eram sempre muito elogiadas pelos professores, então eu sempre desenvolvi esse hábito de gostar de escrever bastante, acho que muito por conta da escola que falava esse incentivo. E acabou que a literatura ela veio depois, então a literatura apareceu na minha vida pela minha facilidade com a escrita, então foi um caminho assim diferente, posso dizer, nesse sentido. E a literatura te traz alguma inspiração de algum autor ou de alguma obra? Sim, hoje em dia eu leio bastante, né, bem mais do que eu lia quando eu era pequeno. Eu gosto de, assim, autores que eles não caminham muito pro padrão da coisa, autores que eles vão um pouco pelas bordas, assim, o pessoal costuma dizer. Tipo, você pega um Bukowski, ou mesmo um George Orwell, que ele traz uma visão assim, muito diferente do mundo, são escritores que são pesados, são fortes. Mas dá para citar vários, assim, eu gosto muito de autores brasileiros, eu adoro o Veríssimo, eu adoro o Fernando Pessoa, acho que ele era um escritor incrível. Sim. Na realidade, o ponto de inspiração para mim ela vem muito de autores que eles fogem um pouco do conceito dos clássicos. Assim. Por exemplo, você pega um Bukowski, um Hunter Thompson, que eles são autores que eles têm essa pegada um pouco mais de tratar o mundo de uma forma mais assim, não exatamente boêmia, não exatamente forma negativa, mas de uma forma mais desconstruída. Então eu tenho muita inspiração nesses autores. Mas no ponto do meu livro, a inspiração veio assim, fortemente do Salinger, que escreveu O Apanhador do Tempo de Centeio. Eu li esse livro assim, e fiquei abismado, achei um livro incrível. E no momento que eu li o livro, já veio a ideia na minha cabeça para fazer alguma coisa, não assim parecido, mas alguma coisa nesse sentido de olhar o personagem de uma forma mais assim, por dentro. Então o Salinger acabou que influenciou assim, grande parte do meu livro, inclusive tem uma homenagem a ele no meu livro no final. Então ele acabou influenciando bastante. Uhum. E esse livro que você vai publicar no fim do mês, ou no começo do próximo mês que você está falando, qual é a história dele, digamos assim? Então, na realidade o livro, como no Apanhador do Tempo de Centeio, a história ela importa pouco. É um final de semana na vida de um garoto, de um adolescente, que ele sai de casa e vai, enfim, viver uma aventura, por assim dizer. Mas a história acontece que, assim, não são grandes feitos que ele acaba fazendo, então pouco importa assim, o desfecho da história em si. É mais a forma como a história dele é tratada, porque é um livro assim, em primeira pessoa, o autor ele tem muita fala assim, de pensamento, ele tem muita introspecção, ele tem muita divagação, muita filosofia, então às vezes você acaba se colocando no lugar do personagem que, enfim, é um adolescente que às vezes não sabe muito da vida e acaba tendo um pensamento errado, enfim, acaba tendo um pensamento um pouco infantil até, só que a gente acaba voltando um pouco para a época que a gente tinha esse tipo de pensamento, a gente se coloca um pouco no lugar. Então é interessante encarar o livro como se fosse uma retomada dessa nostalgia que a gente tem do que é ser assim, adolescente, do que é ter esse tipo de indagação, do que é ter esse tipo de dúvida, esse tipo de dificuldade mesmo, que é passar pela adolescência, que é um período bem turbulento. Né? E esse livro aí, demorou quanto tempo mais ou menos para você desenvolver a estrutura dele, desenvolver a ideia do livro? Então a ideia ela ficou muito tempo sendo desenvolvida, muito tempo crescendo na minha cabeça. Mas no ponto do desenvolver mesmo, de colocar no papel e escrever a estrutura, foram uns 3 a 4 meses. Assim, mais ou menos. E você tem planos para futuras obras? Tenho, atualmente estou trabalhando num livro que ele está já um pouco encaminhado, não tem muita coisa ainda, mas a história assim, ela já está definida. Tem bastante coisa no quesito de estrutura, que ele já está tudo feito, falta escrever, preencher com o texto, enfim. Que vai bastante na pegada daqueles autores que eu te falei, que são autores um pouco mais assim, derrotistas, que a gente diz no caso, são autores que eles são mais negativos no ponto de como eles tratam a vida. E também tenho mais uma ideia, só que ainda está assim, no ponto aí da ideia, só da concepção, ainda não coloquei no papel, mas tenho ideia para mais 2 obras, assim, para 2 livros, para se transformarem em uma coisa física. E o processo de edição, qual você acha muito difícil?
Então, aconteceu assim, eu terminei, né, eu escrevi o livro, concluí, editei, revisei, enfim, fiquei muito tempo trabalhando nele e eu tinha o PDF completo do livro. E eu fui atrás de editoras, eu procurei na internet, editoras que eram mais, assim, viáveis para escritores novatos, né, no caso, quando eu publiquei um livro. E encontrei essa editora do Rio de Janeiro que ela tinha uma aceitação bem, assim, fácil com relação a novos autores, ela era bem receptiva. Encaminhei o meu original, expliquei no livro qual era a história e encaminhei o meu original em anexo para eles darem uma olhada. E demorou um pouco, claro, as editoras sempre demoram para responder, mas um mês e pouco depois, ela me respondeu dizendo que foi aprovado e que passaria para o processo de, enfim, impressão, de publicação, de lançamento. Mas foi mesmo o caso de procurar editoras que elas fossem receptivas para o público mais iniciante, porque algumas editoras realmente não são. São até difíceis para você encaminhar o seu original, você tem que imprimir e, sei lá, mandar por correio, uma coisa super burocrática, mas algumas editoras elas são sim bem receptivas.